Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Débora da Costa e eu sou articuladora do Convívio Educação aqui no Espírito Santo. Este é o segundo vídeo da formação Relacionamento Escola e Secretaria Municipal de Educação. Para ver o vídeo de introdução e as demais temáticas que abordaremos nesta formação e também saber como será o processo de certificação, acesse o link que fica disponível na tela de introdução da inscrição. Vamos à nossa formação? Vem comigo! Vamos lá, na nossa primeira formação de tema 1, de relacionamento Escola e Secretaria Municipal de Educação, abordaremos a informação, agilidade, confiabilidade e segurança. Dentro desses quatro pontos, o que nós pretendemos trazer aqui para vocês nessa primeira parte da formação? A compreensão do Conviva enquanto plataforma para gestão de dados. Isso quer dizer o quê? Uma abordagem para além de um sistema de gestão escolar. Então, para vocês que estão começando com o Conviva agora, ou ainda não iniciaram o Conviva para as escolas, não disponibilizaram o Conviva para as escolas e tem dúvida, sempre tem aquela pergunta, o Conviva é um sistema de gestão escolar? Fica aqui comigo, veja essa formação que vai esclarecer a sua dúvida, tá? Para além disso, vamos trazer também a questão do porquê usar o Conviva para a gestão de dados, tanto dos estudantes quanto dos profissionais, com foco na segurança de dados. Esse será um ponto muito importante que a gente vai precisar discutir nesse momento. E por último, nós vamos fazer um passo a passo de como iniciar o Conviva nesta área de relacionamento Escola e Secretaria Municipal de Educação. Nós vamos navegar juntos na plataforma e fazer o passo a passo de como fazer o cadastro das minhas escolas dentro do Convívio Educação. Então vamos lá. Nesta primeira parte, nós vamos conversar, então, e explicar um pouquinho mais do Conviva enquanto plataforma de gestão. Na verdade, o que é o Conviva para escola? Ele é um sistema de gestão escolar, o que tem dentro do Conviva e como que eu posso utilizar o Conviva na minha Secretaria de Educação e nas minhas escolas. Eu trago aqui para vocês de uma forma um pouco mais visual, né? Porque essa é uma pergunta muito recorrente. Eu encontro algumas equipes que falam assim, Débora, eu não estou usando o Conviva na minha secretaria porque eu possuo um sistema de gestão escolar. Então, essa pergunta é para essas pessoas que têm essa dúvida e para aqueles, como eu falei, que não têm sistema de gestão escolar, mas têm dúvida de como o Conviva pode apoiar. Então, vamos lá. O Conviva é uma plataforma que ele contribui para a gestão de dados e de organização dentro da secretaria. Então, isso significa o quê? Que eu tenho hoje a minha rede, independente do tamanho, se eu tenho 5 escolas, 20 escolas, 100 escolas, eu vou incluir as minhas escolas dentro do Conviva, né? Vou fazer lá o acesso para que o diretor possa ter acesso, o secretário também junto com o diretor, e a partir daí nós vamos compartilhar dados. Então, isso significa o quê? Nesse desenho, eu tentei ilustrar da seguinte forma, vocês vejam que eu tenho aqui a Secretaria de Educação. Dentro da Secretaria de Educação, para além do setor pedagógico, né, que quando estamos na escola, a gente tem muita comunicação, a comunicação é mais constante, direta com o setor pedagógico. Entretanto, os dados que estão dentro da escola, alguns dados, algumas informações que estão dentro da escola, elas também precisam permear por demais setores, porque é assim que a Secretaria de Educação funciona. Então, eu trouxe essa seguinte ilustração para mostrar o quê? O que nós temos em amarelo são os dados que compõem a Secretaria Municipal de Educação para que ela possa fazer a gestão. E a escola traz parte desses dados consigo. Por que parte, Débora? Porque, por exemplo, uma Secretaria de Educação, eu acho que em questões muito pontuais, vai precisar, por exemplo, de um histórico de um aluno, né, ou de um boletim de um aluno.
Então, mas a Secretaria de Educação precisa o quê? De um quantitativo um pouco maior, como, por exemplo, quantos alunos eu tenho matriculados por turma, ou, enfim, por segmento. Então, por que a gente tem essa ilustração de parte amarelo, parte azul? Porque em alguns momentos a escola vai precisar fornecer alguns dados para a Secretaria Municipal de Educação, outros dados só ficam pertinentes à escola. Tá? Então, essa é a ilustração que nós trazemos para vocês. E aí nós temos esses diversos setores, como alimentação escolar, transporte, o setor administrativo, e partindo desses dados que a gente precisa da escola, a gente vai compor o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. E quando vocês me perguntam o que o Conviva pode trazer para a minha rede, no sentido de comunicação, dessa questão da gestão de dados, qual é a diferença? A diferença é que, se você tem, independente do tipo de sistema que você utilize para gestão escolar, porque eu falo dependendo do tipo de sistema, porque hoje nós temos aqui no Espírito Santo 78 municípios, enquanto alguns possuem um sistema de gestão escolar, né, seja ele privado ou seja ele, né, fornecido pelos órgãos públicos. Eu tenho também municípios que ainda trabalham de forma manual. Então, eles têm um tipo de sistematização, porém é manual. Então, independente desse sistema que você utilize, a gente traz aqui um pouquinho da reflexão sobre a comunicação. Vamos lá. Hoje, se a Secretaria Municipal de Educação, ela precisa absorver esses dados, precisa coletar essas informações junto à escola, é assim que funciona. Cada escola envia para a secretaria. Se eu tenho um sistema automatizado, né, informatizado, eu vou tirar um relatório. Se eu possuo um sistema manual, eu faço, né, manualmente e envio para a secretaria. E aí nós refletimos da seguinte forma, a partir do momento que eu preciso enviar essas informações, eu preciso entender como que a minha secretaria vai tratar essas informações. Por que, Débora, que eu preciso entender? Porque se eu tenho uma rede de 15 escolas e a Secretaria de Educação, seja qual for o setor, me solicita informações, dependendo do jeito ou enfim, do instrumento que eu vá utilizar, a secretaria pode levar menos ou mais tempo para compilar aquelas informações e fazer um relatório, né? Então a secretaria, os setores, eles vão ter que tratar esses dados, tratar essas informações para que possam gerar-se relatórios, para que eu possa fazer um processo de contratação de professores ou, enfim, organizar meu transporte escolar, a minha distribuição de merenda. Então percebam que não importa se eu tenho poucas escolas ou muitas escolas, a comunicação ela é extremamente importante. Por quê? Porque dependendo de como eu envio informação, a minha secretaria pode tomar uma decisão um pouco mais rápido ou um pouco mais lenta. E isso tem impacto, sim, direto no dia a dia da educação, né? Então, é por isso que a gente diz que esse processo de informação, refletir esse processo de troca de informação entre secretaria e escola é muito importante, independente do tipo de sistema que eu tenha. E aí, a gente traz a seguinte questão. Hoje, o sistema que eu possuo, seja ele automatizado, seja ele informatizado ou manual, ele me traz agilidade para que a Secretaria de Educação possa receber essas informações e tomar as decisões que precisam? É um sistema de confiança? Débora, como assim confiança? Se hoje, por exemplo, eu utilizo manualmente, se eu faço a gestão manual das minhas informações, eu utilizo os recursos que eu tenho gratuitos, como e-mails, através de telefone. Hoje em dia nós percebemos que as trocas de informações têm ocorrido muito via WhatsApp, enfim, ou qualquer outro aplicativo que as pessoas tenham de fácil acesso. E aí nós colocamos a seguinte questão: do jeito que eu faço essa comunicação, ela tem confiabilidade a ponto de saber que essa informação vai chegar à Secretaria de Educação sem qualquer tipo de extravio? Ou até mesmo, eu como escola, né, eu tenho que
prazos para prestar conta ou para enviar, a secretaria estipula um prazo e aí eu digo eu enviei. E aí eu perco a senha do meu e-mail ou enfim, eu tenho um problema no meu celular e aí perco as informações e aí eu digo, poxa, mas eu enviei, só que eu tive um problema ali no meu equipamento, né? E não tenho como realmente comprovar de repente que eu enviei o que foi solicitado. Então, é isso que eu quero que vocês reflitam. Como eu trabalho hoje na minha rede e os instrumentos que eu possuo. E, por fim, se esses instrumentos também te dão segurança. Segurança de saber, como eu falei, né, que não vai ser extraviado essas informações, né? Se eu preciso de repente enviar, por exemplo, um relatório de Bolsa Família para minha Secretaria de Educação, ter certeza que aquilo não vai dar acesso, o instrumento que eu estou utilizando não vai dar acesso para pessoas de fora, né? Nós estamos falando de informações, de dados extremamente importantes que eles precisam ser cuidados de forma adequada. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, basicamente, nessa ilustração, o que eu quero mostrar para vocês? Que o Conviva, ele vai fazer, na verdade, esse papel de trazer a informação junto com agilidade, confiança e segurança, de forma que vocês não tenham que se preocupar com esses canais, ou com esses tantos canais. Débora, quer dizer que eu não vou utilizar meu e-mail nunca mais, meu WhatsApp nunca mais? Não, você vai continuar usando esses meios de comunicação porque eles são essenciais. Entretanto, quando nós vamos falar de documentação, de relatórios, de envios que eu preciso fazer para que a secretaria possa fazer gestão desses dados, eu preciso ter, no mínimo, esses 4 pontos bem alinhados com a secretaria. Dentro do nosso processo de informação que a gente precisa informar, se a gente tem aí a agilidade, a confiança e a segurança. E aí o Conviva entra da seguinte forma, do momento que eu cadastro as minhas escolas dentro do Conviva, do mesmo jeito que a gente mostrou logo no início, onde as escolas elas estão um pouco mais distantes no que se refere a dados, a troca de dados, dentro do Conviva vocês vão estar assim. Então o que vai acontecer? Cada vez que a escola ela lança uma informação dentro da plataforma, seja em qualquer uma das ferramentas que são de pertinentes à escola, né, ou estudantes, ou profissionais, ou escolas e matrículas, a secretaria tem acesso a imediato. Então, se a secretaria precisar de um relatório para saber de quantos alunos eu tenho por turma, ela vai ter lá o resumo, panorama um pouco maior. Se a alimentação escolar ou transporte escolar precisar também de alguma informação que eu necessite de informar algum dado um pouco mais específico, eu posso utilizar os recursos que eu tenho dentro da plataforma de anexos, né, para que a gente possa fazer essa comunicação tendo esses parâmetros que eu coloquei. Então, basicamente, essa primeira parte é para mostrar para vocês que, para além de um sistema de gestão escolar, aqui nós estamos falando de um sistema de comunicação que vai trazer esses pontos para vocês. Débora, se eu não possuo um sistema manual, eu tenho meu sistema tecnológico lá dentro da minha secretaria, não tem problema. Se ele te traz isso tudo que eu estou apresentando, ótimo, bacana, isso é muito bom, é muito importante. Para quem não tem isso, vocês têm a opção da utilização do Conviva, exatamente para que vocês possam ter esse processo de comunicação dentro da rede e trazer tranquilidade também para a escola e agilidade para a secretaria quando eles precisarem dessas informações e não ter que fazer um levantamento que muitas das vezes exige até deslocamento. Né, vai exigir um deslocamento muito grande da minha equipe para que eles possam chegar até alguma escola e pegar alguma informação. Então, eu tendo um sistema onde eu possa fazer essa comunicação integrada, vai facilitar muito mais o dia a dia de vocês. Tudo bem até aí? Vamos então para o nosso segundo tópico. Vamos lá, o nosso segundo tópico, nós vamos abordar por que usar o Conviva para a gestão de dados dos estudantes e dos profissionais, tá? Eu vou trazer aqui para vocês o foco na segurança de dados e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre não somente os instrumentos, mas algumas questões referentes à segurança.
Então vamos lá. Eu vou trazer aqui uma tirinha para vocês, todo mundo, acho que a maioria das pessoas já brincou de telefone sem fio, e para que a gente possa refletir um pouco sobre a comunicação. A comunicação alinhada, ela é primordial para que a gente possa tomar decisões, né? Não só a Secretaria Municipal de Educação, mas a escola tendo as informações organizadas, alinhadas, né? Junto à CME. E a gente percebe o seguinte: quanto menor for o trajeto das informações, dos dados, melhor será a comunicação e menos risco eu tenho de que haja ruído de comunicação. Então vamos lá, vamos usar essa tirinha um pouco para a gente refletir sobre isso. Então aqui eu tenho as minhas amigas que estão no parque e uma delas pergunta assim: pergunta para Gertrudes o que ela está comendo. Pergunta do que a Gertrude está vivendo. Pergunta o que a Gertrude está lendo. Estão perguntando se você andou bebendo. O texto que eu estou fazendo? Para Santo Expedito. Chá, todo dia, 2 litros. Um livro sobre espíritos. Venda ilegal de gabarito. Doritos? Fala para ela que eu quero um pouco. Então, vocês percebam que a nossa amiga aqui da ponta, ela conseguiu uma resposta, né? Ela fez uma pergunta e ela conseguiu uma resposta. Mas percebam que essa resposta não é a resposta correta, porque no meio desse comunicação, no meio desse trajeto eu tive um ruído de comunicação. Então, por que a gente traz essa reflexão? Que a gente precisa, em determinados momentos, diminuir esse trajeto para que as informações elas cheguem de forma mais rápida, mais segura, como falamos, e de forma que eu possa tomar uma decisão com base numa informação correta, que é o mais importante. Então, o que eu trago aqui para vocês? Hoje, independente de como que a secretaria de vocês ou que a rede de vocês trabalhe, grande parte dessa comunicação sempre é feita utilizando diversos meios de comunicação, né? Então não importa se eu tenho um sistema de gestão escolar ou se eu faço manualmente, a gente acaba utilizando e-mails, telefones, drives, arquivos, certo? Então, se eu tenho um sistema de gestão escolar, mas ele não é integrado, né? A secretaria não consegue puxar relatório de todas as escolas dentro da própria CMS, é necessário enviar por e-mail, né? Então, eu acabo utilizando esses recursos também. Então, o que a gente traz aqui para vocês? Que a gente tem um trajeto muito maior quando eu não tenho essa ferramenta integrada. E com o uso do Conviva, a gente diminui esse trajeto, tá vendo? Então, na verdade, o que vai acontecer a escola, do momento que ela tem acesso ao Conviva e a Secretaria de Educação permite esse acesso, a nossa comunicação, ela vai ser feita num local só, né? Então, ele funciona como uma ferramenta única, aonde eu consigo simultaneamente compartilhar com a minha escola, a escola compartilhar comigo informações. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho a opção aqui no arquivos da secretaria, né, arquivos da SME. Se eu precisar colocar um decreto, eu oriento bastante também quem trabalha na área, quem é da alimentação escolar, precisou lançar um cardápio, né, o cardápio municipal, ou mesmo que seja segmentado, coloca na biblioteca. Por quê? Porque as escolas têm acesso. Então, se é uma coisa que eu preciso toda hora estar enviando por e-mail, a escola me pede, eu envio para uma, daqui a pouco eu envio para outra. Então, eu pego esse trajeto que é um pouco maior e deixo no local só onde todo mundo dentro da minha rede, escolas, consegue ter acesso. E a mesma coisa, as ferramentas que vocês vão acompanhar um pouco melhor, a gente vai entrar em detalhes nas próximas formações, quando a gente se aprofundar no tratamento das ferramentas, e aí vocês vão ver que além das ferramentas, eu tenho os anexos das ferramentas, aonde elas servem exatamente para isso, para eu colocar documentações que são pertinentes ou a estudantes, ou a profissionais, ou até a própria escola.
Tá? E aí, quando eu falo que eu torno esse fluxo menor, e quanto menor e quanto mais centralizado, eu também torno esse fluxo mais seguro. E por que a gente traz esse aspecto de segurança? Porque nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa lei ela vai nortear esse trabalho dessas instituições que trabalham com dados sensíveis. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que são esses dados sensíveis. É, Dentro da própria plataforma, eu vou deixar aqui como dica para vocês essa leitura de apoio. É uma reportagem que a Fundação Telefônica fez no ano passado. Prestem atenção na data, não é algo que é novinho, né? Nós já temos aí um ano e meio quase de da lei presente, né, de forma presente para nós. E eu vou fazer uma prévia aqui do que diz na reportagem, vocês depois vão ler e vão se aprofundar mais, que está lá no Fique Atento do Conviva. Então, a reportagem ela fala o seguinte: endereços, RG, histórico escolar, salário de professores e funcionários, complicações de saúde, advertência e atestado são alguns dos exemplos de infinidade de dados que podem ser encontrados em uma instituição de ensino. E, né, obviamente, na Secretaria de Educação. A partir de agosto de 2020, esse ano, quando entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, as escolas terão que comprovar que estão dando o tratamento correto para essas informações. Este ano, né, nós já tivemos a notícia que ela teve uma prorrogação para ser, na verdade, implementada devido à situação atual que estamos vivendo. E aí nós ganhamos um tempinho a mais. Então quer dizer que a lei não vai existir, não. Contrário, ela vai existir, ela vai bater a nossa porta. Então, se você está acompanhando essa formação hoje, você ganhou mais um tempo para entender o que é a lei e também para adequar a não só a escola, né, mas toda a rede. Então, o que quer dizer isso? Essas informações que nós temos dentro da escola e dentro da secretaria, elas vão se incluir dentro desse dado sensível, e essa lei ela vai dizer que eu preciso datar de forma adequada, que eu preciso garantir que quando eu envio para um local ou para o outro, eu estou tratando de forma segura, né? Então aí a gente vai refletir diversas coisas, como por exemplo, como que está o arquivo da minha secretaria físico, quem são as pessoas que têm acesso, se aquilo ali está de forma segura. Lembre-se que nós não estamos falando só de arquivos virtuais, a gente está falando de segurança no todo, né? Partindo do arquivo físico para o arquivo pessoal, né? O nosso processo seletivo de professores, que a gente vai, recolhe os envelopes e guarda os envelopes num determinado local. Então, isso tudo eu vou precisar prestar conta, né? A lei ela vai me dizer que eu preciso comprovar que eu estou dando o tratamento correto, ou seja, que eu não permito que em nenhum momento uma dessas informações possa vazar, né, de dentro do âmbito da escola ou da Secretaria de Educação. Então, a partir daí, a gente começa a refletir, independente do sistema que eu tenho, seja manual, seja não seja sistemas virtuais, né? Como que a gente está lidando com esse processo de comunicação, tá? E a partir daí, a gente vai refletir um pouco mais sobre os tipos de dados que a gente tem dentro da escola, como a gente faz para enviar essa comunicação e como que o Conviva pode apoiar a gente nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui para o próximo slide. E aí eu trago aqui para vocês o seguinte: a proposta do Conviva é trazer essa problemática, né? A gente, né, enquanto articuladora aqui, tem refletido bastante sobre isso, e também apontar para vocês o como que nós podemos apoiar a secretaria, principalmente para aqueles que realmente falam assim: Débora, a gente não tem realmente nenhum tipo de sistema de gestão integrado, né? Sistema onde a gente possa fazer esse compartilhamento de forma segura, onde de repente eu preciso de um laudo do estudante e a escola possa colocar em um local seguro, que não seja um pendrive que vai extraviar, ou um WhatsApp, né, enfim, um celular particular de alguém. A gente não tem nenhum canal,
de comunicação que seja realmente de forma segura. Como que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode usar o Conviva? E aí, eu trago aqui para vocês essa outra ilustração dizendo o seguinte: é um trabalho mútuo, tá? Então, o Conviva do momento que eu tenho, que eu implemento lá na minha rede, todas as escolas, cada uma visualiza a sua individualmente e a secretaria visualiza a rede toda, né? Então, as escolas vão vão depositar as informações que elas precisam dos estudantes, dos profissionais ali na plataforma e a Secretaria de Educação vai ter acesso. E vice-versa, né? Eu falo que a parte de profissionais, por exemplo, enviar essas informações com parte da Secretaria de Educação, né? Então, eu falo telefone, um cadastro de vínculo, dizer quais horários que ela está em cada escola. Isso é a secretaria que vai fazer a gestão. Então, a secretaria fazendo a gestão, cada escola vai ter acesso ao seu professor, aos dados do professor, para que ela possa, né, também tomar as devidas decisões quando necessitar, né? Eu falo que as emergências também dentro da escola precisam de tomada de decisão rápida e um telefone, um e-mail que eu não tenha atualizado de um professor, eu não tenha isso centralizado em algum local, pode acarretar numa tomada de decisão um pouco mais lenta e isso vai ter impacto também para o diretor, enfim, para a escola lá no dia a dia. Tudo bem? Então, a partir daí, eu trago aqui para vocês exatamente esse panorama. Então, se eu tenho os dados dos meus profissionais que atuam na escola, a secretaria atualiza o contato, horário de vínculo, registro de documentos, né? Vocês vão ver conforme a gente for aprofundando as temáticas nas próximas, né, nos próximos vídeos, vocês vão aprender como fazer a gestão de dados, a secretaria, no caso, né, que vai fazer essa gestão de dados dos profissionais dentro da plataforma, mas a escola também traz essa contribuição a partir do momento que o professor deixa um atestado, né? Eu já tive muitas secretarias que sinalizaram isso pra gente, que a escola é distante do prédio da Secretaria de Educação e a gente precisa, de repente, enviar um atestado, né, que o professor deixa na escola, porque ele está ali na escola, ele não fica dentro da secretaria, e aí a escola digitaliza, anexa na pasta, né, do próprio professor lá dentro da plataforma. Nós temos um local específico para dizer que é um atestado, qual foi a data do atestado, e aí a secretaria tem acesso. Então, torna esse fluxo bem mais seguro, né, e bem mais rápido, bem mais prático. A mesma coisa dos estudantes, né, que vai ser mais a escola que vai contribuir nessa parte, onde os estudantes, eu vou fazer toda a parte de atualização de contatos, horários, de escolarização lá na ferramenta da Escolas em Matrícula, registro documentais, atestados, e eu gosto bastante de ressaltar isso, né? Nós temos aí o nosso público que nós precisamos ter um olhar com carinho e principalmente redobrar a segurança nesse sentido, que são os nossos alunos da educação especial. Esses laudos que nós arquivamos fisicamente lá na escola, eles vão precisar em determinados momentos chegar à Secretaria de Educação e é importante que o instrumento que eu utilize garanta a segurança desse documento, né? Na troca de experiência aí com alguns municípios, a gente já teve relatos realmente de vazamento de informação, exatamente por essa questão dos instrumentos não adequados a essa proteção, e isso torna uma situação muito delicada, né, muito complicada para o município, para a escola, para a equipe que está tendo que lidar com isso. Então, como é importante a gente ter um instrumento seguro para poder fazer essa comunicação, tá ok? Então, agora nós vamos para a nossa última pauta. Antes de fechar, eu quero essa parte para que a gente pudesse entender um pouco melhor como que funciona o Conviva, né? Retomando que o Conviva não é um sistema de gestão escolar, ele vai para além do sistema de gestão escolar. Então, obviamente, se você já tem o seu sistema de gestão escolar, que você faz o seu histórico, seu boletim, sua ata final, você vai manter esse sistema
porque ele é necessário para agilizar os processos dentro da escola. Entretanto, se falando no processo de comunicação, se nós não temos esse a mais, a gente utiliza o Conviva para que a gente possa facilitar, agilizar e principalmente manter essa segurança dentro da legislação. E aí eu vou deixar aqui para vocês uma dica, se surgir alguma dúvida, a gente vai explicar como fazer o cadastro, mas surgindo alguma dúvida, vocês podem me contatar aqui através do chat. Esse chat ele fica dentro da plataforma, tá? Então vocês podem me mandar um oi, Débora, e aí me mandar dúvida. Não só a secretaria, mas a escola, do momento que a escola se cadastrou, né, ela está cadastrada no Conviva, ela tem acesso ao chat. Então, esse é o meio de comunicação que nós temos para poder estar dando apoio para você, para sua rede. Nesse mesmo meio de comunicação, eu já deixo alguns materiais disponíveis exatamente para poder ajudar a escola em todo o processo de manutenção que a gente faz, né, de dados. E também para agilizar a nossa comunicação e tornar a nossa comunicação segura, porque vai ser dentro da plataforma. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Partindo agora para a última parte, eu vou trazer para vocês o passo a passo para iniciar o Conviva na rede de vocês, ou seja, como que eu trago as minhas escolas, os meus diretores, né, e obviamente, né, com corresponsabilidade do secretário escolar para dentro do Conviva. Por que eu falo que a gente traz o secretário como coparticipação? Porque é um login por escola, é um cadastro por escola que eu vou fazer. Eu não posso colocar muitas pessoas dentro de uma escola só no cadastro do Conviva. Então, eu vou ter um cadastro para a escola com uma pessoa responsável, que será o diretor, e com a corresponsabilidade, o secretário também faz os acessos para poder fazer as devidas atualizações dentro da plataforma. Então, eu vou deixar depois esse slide aqui disponível para vocês, vai ficar no link que eu já comentei lá no início do vídeo. E como que vai funcionar? Enquanto Secretaria de Educação, eu vou pedir para que as minhas escolas façam o cadastro. Então, aqui no vídeo, né, na nossa formação, está passando o tempo todo aqui o link do Conviva. Então, a escola vai lá, vai acessar www.conviva.org.br. Nós vamos ter essa visualização dessa caixinha aqui para fazer o cadastro. Então, eu vou fazer aqui, ó, a opção cadastrar, eu vou clicar em cadastrar, e a partir daí, no segundo passo, a secretaria vai fazer o gerenciamento das permissões. Então, para que fique mais fácil a visualização desse processo de incluir a escola dentro do Conviva e qual passo que a secretaria tem que dar, que é esse primeiro e segundo, eu vou entrar agora aqui na plataforma e nós vamos fazer juntos esse processo, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou aqui nessa minha opção, eu vou dar um zoom, tá? Que aí fica um pouquinho mais fácil, tá vendo? Eu dei um zoom, tá? Para a gente poder ficar mais fácil para a gente poder ver. E eu vou clicar aqui nessa opção cadastrar, tá? Vocês vão ver quando vocês entrarem no Conviva, obviamente, a janela de vocês vai estar um pouquinho menor, ela vai estar assim, tá? Vai ser nesse cantinho. Mas eu vou dar um zoom aqui para poder facilitar, para a gente ver os botões e os campos melhor. Então, eu vou clicar aqui na opção cadastrar, tá? E eu vou ter essas três abas para preencher, tá? Então, é importante que eu preencha o máximo de informações possíveis, tá? Aqui, esse primeiro momento, eu vou cadastrar, no caso, o nome do diretor, vai ser o nome do diretor, que é o responsável, tudo bem? Aqui, eu vou colocar a minha data de nascimento, não tem problema eu digitar assim, tá? Porque ele vai fazer a separação, vocês viram. O meu CPF eu preciso informar, tudo bem? Então, vou colocar aqui o meu CPF. Então, vamos lá. Esse, obviamente, não é o CPF da Débora, tá? É só uma... a gente pega um número fictício para poder ilustrar para vocês.
tudo bem? Coloquei o meu CPF, eu vou clicar em continuar. Então vamos lá, o telefone da secretaria. É importante, 0676, vou botar aqui qualquer número. É importante que nesse campo eu informe de fato o telefone da secretaria escolar, caso tenha, celular do WhatsApp, se o diretor ele querendo sinalizar o dele, né, sendo um acordo de comunicação entre a secretaria é bacana, porque essa informação desse cadastro aqui vai ficar de posse, vai ficar de acesso, na verdade, para a Secretaria de Educação lá na ferramenta Minha Equipe. Então, quanto mais eu tiver esse telefone atualizado, né, ainda mais que a gente troca hoje em dia muito de telefone, às vezes aparelho, às vezes de número, então é importante porque a Secretaria também sempre vai ter acesso a esse teu telefone. Então, trocou de telefone, vale a pena sempre também alterar aqui na plataforma, porque a secretaria fica ciente do seu número de telefone novo. Então, vou colocar aqui um número também fictício. Eu sigo aqui para o estado, Espírito Santo. O meu município, a partir do momento que eu coloquei que eu sou do Espírito Santo, vai abrir a lista de município e aqui vai abrir a lotação. Então, enquanto escola, eu vou clicar na opção escola e vocês viram que abriu aqui o filtro de escola. Se eu deixar a Secretaria Municipal de Educação, não abre. Se eu deixar a escola, vai abrir. Então, um cadastro vai ser feito por escola. E aqui eu posso digitar as 3 primeiras letras da minha escola, tá? Do nome da minha escola. Eu não preciso necessariamente digitar todo, eu sempre oriento a digitar um nome, por exemplo, aqui eu tenho Rubens Duarte. Não coloca CMEI, porque vai vir todas as CMEIs, ou às vezes eu tenho o nome lá da minha escola, mas não é o nome que está cadastrado no censo, lembrando que esse nome, essa nomenclatura é exatamente a nomenclatura que está cadastrada no censo. Então, tenta digitar as 3, 4 primeiras letras do nome mais específico aí da sua escola, né, para que fica mais fácil aí de achar, fica mais fácil de filtrar. E cargo, função, diretor escolar, a natureza do cargo, se for um cargo comissionado. Débora, eu tenho uma escola específica e aonde lá eu vou cadastrar o secretário escolar. Foi a minha opção enquanto secretaria de educação, cadastrar no nome do secretário escolar ou auxiliar administrativo. Você tem aqui essa opção também, tá? A gente coloca o nome do diretor por causa que geralmente temos um diretor dentro da escola e ele fica responsável, na verdade, pela segurança desses dados. Ele já na verdade, né? Independente de ser o secretário que faz também, que tem essa responsabilidade com participação, mas os dois, eles têm a responsabilidade por esse arquivo físico. Então, a gente traz também essa responsabilidade para dentro da plataforma. E eu já deixo a dica para vocês, na próxima formação a gente vai fazer, no próximo tema, né, no tema 2, a gente tem aí as dicas para como o Conviva pode ajudar na parte teórica aí para o diretor escolar em questão de conteúdo. Então vale a pena assistir e aí ele vai ter sempre acesso à plataforma também para ter esse acesso aos conteúdos pedagógicos que eu posso utilizar dentro da minha escola. Clico para continuar. Eu coloco o meu e-mail. Tudo bem? O interessante aqui é sempre colocar o e-mail da escola, não colocar o e-mail particular. Por quê? Porque o Conviva ele manda sempre as informações das videoconferências, de novos materiais, de novidades pedagógicas para o e-mail que está cadastrado. Então, se o e-mail da escola estiver cadastrado, vai ficar muito mais fácil, né, tanto o diretor quanto o secretário ter essa visualização. Quando é meu particular, né, principalmente que eu não abro, não fico abrindo meu e-mail particular dentro da escola, né, então, por isso a gente sempre recomenda que seja um e-mail da escola. Se a escola não tem, a gente já deixa a dica aí para a Secretaria de Educação, já padroniza isso, cria um e-mail para cada escola para poder facilitar esse processo de comunicação. Fica a dica também para a Secretaria de Educação, nós temos aí uma ferramenta que eu vou falar para vocês lá no tema 2 também, para falar um pouquinho da contribuição do Conviva para a gestão escolar, o diretor escolar, e a gente vai deixar a dica do uso da agenda, tá? Então, vou deixar
esse spoiler aí para vocês, porque se eu tenho um e-mail da escola cadastrado, eu consigo, através da agenda, enviar notificações de reunião, né, interna nossa. Então, fica a dica para vocês acompanharem o tema 2 e o porquê também que a gente sinaliza que esse e-mail é importante que seja da escola. Coloquei a minha senha. É importante ressaltar que essa senha pessoal é intransferível, né? O diretor e o secretário em coparticipação utilizarão, mas é necessário ter muita segurança referente a essa senha. Por quê? Porque aqui, lembra que a gente falou da proteção de dados? Então, do mesmo jeito que eu tenho um cuidado com o meu arquivo pessoal, o meu arquivo físico, né, de não deixar que qualquer pessoa toque, do mesmo jeito eu vou ter esse resguardo com o computador da minha escola e subsequente também com a minha senha do Conviva. Tudo bem? Aqui você pode selecionar os assuntos de mais interesse para acesso da plataforma, né? No caso sendo pedagógico, PME, regime de colaboração, transporte escolar, vocês têm liberdade aí para marcar. Aqui é importante não só marcar o termo de uso, mas também ler o termo de uso. Tá? É importante a gente fazer a leitura desse termo de uso. Principalmente, não só o diretor, mas o secretário escolar também vai ler, para que a gente possa falar um pouco, vocês entenderem um pouco sobre essa responsabilidade de uso da plataforma, a responsabilidade que eu tenho enquanto pessoa que guarda esses dados desses estudantes, essa coparticipação do diretor escolar junto com o secretário que guardam essa senha. Então, é importante, sim, eu ter a ciência desse termo de responsabilidade, dessa política de privacidade. Lembrando que o Conviva, quando quando a secretaria faz a adesão, o usuário principal, que é o secretário, ele traz o Conviva para si. Eu falo como se fosse uma chave de uma porta. Então, eu não tenho acesso à senha de vocês, enquanto articuladora, o secretário não tem acesso à senha de vocês, cada um tem acesso à sua senha e a partir daí cada um vai fazer a gestão dos dados. Tudo bem? Então, a segurança, a consciência da segurança dessa questão tem que ser individual. A partir daí, eu vou salvar. Cadastro foi realizado, tá? Aqui, ó, verificamos que você realizou o cadastro. Nesse momento, o seu cadastro está aguardando aprovação. Ah, Débora, então eu tenho que entrar em contato com você? Não. Essa aprovação, ela vai ser feita da seguinte forma. Eu vou entrar aqui, se você é escola, você agora vai ver o ambiente da Secretaria de Educação. O ambiente da escola vai ser um pouco, é o mesmo ambiente, entretanto a visualização ela é um pouco diferente. E um usuário principal, ele tem uma visualização um pouquinho a mais do que os outros usuários, porque ele faz o gerenciamento exatamente dessas permissões. Então, você fez lá o pedido, a partir do momento que você fez o pedido, o secretário vai na aba pendentes e vai fazer a verificação, se tem. Eu provavelmente não tenho nenhum aqui, esse meu ambiente virtual, mas vai aparecer para o secretário essa pendência. Débora, eu tenho dúvida, enquanto Secretaria de Educação, como que eu faço? Eu estou vendo aqui a formação, mas depois eu não vou lembrar. Depois eu não vou lembrar. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode... Deixa eu entrar aqui de novo. Como que vocês podem tirar a dúvida. No Conviva, deixa eu diminuir aqui de novo a minha tela para mostrar um pouco melhor para vocês. Aqui em minha equipe, é onde o secretário vai fazer, né, ou enfim, quem ele designou como usuário principal, ele vai entrar aqui, tá vendo, nesse pontinho de interrogação. Esse pontinho de interrogação, nós temos a introdução da ferramenta, quer dizer, nós temos o passo a passo. Então, perceba que qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Tem aqui tudo que eu vou falar para vocês agora, já tem bem escrito direitinho aqui, ó, como que eu habilito que tá pendente, tá? Aqui, por exemplo, na aba pendente, ó, ele vai aceitar ou vai recusar. Se o cadastro da escola for da escola, realmente eu vou aceitar. Se for uma pessoa que, enfim, pediu acesso, mas não é da secretaria nem da escola, eu vou recusar. Tudo bem? E aí eu retomo aqui na minha equipe. Vamos lá.
eu retomo aqui na minha equipe e eu vou ter essa visualização. Eu aceitei o cadastro da escola, a minha escola nessa aba, minha equipe da escola vai estar aqui, autorizei. Débora, acabou, encerrou por aí? Não. Não encerramos por aí. Eu preciso dar as devidas permissões. O que quer dizer isso? Todo usuário que entra no Conviva, e no caso subsequente no Conviva do município, cada um tem lá seu município, e ele vai entrar no Conviva. Eu consigo dar as devidas permissões. O que seriam essas devidas permissões? Nós temos hoje essas ferramentas, nós temos 22 ferramentas. E alguns usuários eu posso habilitar para editar, outros somente para visualizar, enfim, eu posso fazer essa gestão. E como que vai funcionar para as escolas? As escolas, ela tem esse perfil, que algumas ferramentas ela já vem bloqueadas realmente para edição, né, que são pertinentes a outros setores da secretaria. E aí funciona da seguinte forma, eu tenho aqui os níveis, né, sem permissão nenhuma, tá vendo? Ó, tá tudo sem permissão. Então, quando o diretor ele pedir acesso, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar 3 ferramentas básicas para ele, para edição: escolas e matrículas, estudantes e profissionais. Lembrando que essas 3 ele vai ter a limitação de visualizar somente a escola dele. Então, aqui nessas ferramentas, eu só visualizo o que pertence à minha escola. Por que eu ressalto isso? Ah, Débora, eu estou vendo aqui que tem um estoque. Eu posso colocar para a escola, cada uma montar o seu estoque? Se for de desejo de vocês, vocês vão fazer. Entretanto, a escola vai visualizar de forma geral, como a secretaria visualiza. Então, se todas as escolas, cada uma montar o seu estoque lá, a escola vai ver todos os estoques. Então, é mais ou menos nesse sentido. Por isso que a gente não habilita, né? Então, até para que a escola entenda, não é porque vocês não podem ver, é porque algumas ferramentas, elas vão ser de gestão geral para a secretaria, porque a secretaria precisa ter essa visualização macro. Então, nesse momento, o importante é que a escola consiga visualizar esse ponto, dos estudantes, dos profissionais e da própria escola em si. Feito isso, eu salvo, ok? E como que vai funcionar? A Secretaria de Educação, só para vocês terem uma noção, ela visualiza assim, ó, tá vendo? Eu consigo ver todas a lista da minha escola, eu entrando em cada escola, eu vou conseguir ver os dados do estudante, do profissional. Agora, enquanto escola, como que é a minha visualização? Enquanto escola, a minha visualização já é diferente. Perceba que quando eu entro na ferramenta escolas e matrículas, eu já entro direto na escola que eu me cadastrei. E aí eu já vou ver a minha aba turma, profissionais, gestão de apoio, lista de espera. Lembra que eu falei dos anexos? A mesma coisa na ferramenta de estudantes, lembrando que eu tenho essas 3 ferramentas para mim, eu vejo quem são os estudantes que estão vinculados somente à minha escola, diferente da Secretaria de Educação. E por fim, profissionais também. Eu consigo visualizar os profissionais que estão vinculados à minha escola. Em determinados momentos, vocês vão ver que tem alguns que dá para editar ou não. Isso é porque a secretaria precisa fazer um passo a mais, que nós vamos falar nas próximas sequências de formação, relacionamento escola e secretaria. Então é importante que vocês acompanhem para entender como funciona o processo de execução no sistema aqui do Conviva, na plataforma do Conviva. Mas basicamente, para a gente, né, chegar aos finalmente, eu vou retomar aqui com vocês a nossa apresentação para mostrar o seguinte: a partir do momento que eu fiz esse gerenciamento, eu vou dar sequência aqui na minha plataforma e a gente vai começar a capacitação. Eles vão continuar vendo as formações que nós estamos fazendo para que eles se capacitem e possam fazer esse processo de primeiro organizar, que eu preciso organizar tudo, para que depois eu comece a colocar os anexos e transforme, né, o meu Conviva nessa plataforma de comunicação que a gente está comentando aqui. E aí, vamos lá. Feito todo esse processo, eu quero deixar algumas dicas para vocês aqui. Algumas dicas de otimização que eu dou
é que vocês leiam os depoimentos, tá? Que nós temos aí dos finalistas da quarta ação de reconhecimento dentro da plataforma Conviva. É importante que a gente tome essa leitura. Vocês vão ver muitas dicas, muitas coisas bacanas de trabalhos que foram desenvolvidos por municípios que são como vocês, né? Muitas das vezes a gente tem as equipes que indagam a gente, poxa, mas realmente funciona? E aí vocês procurando dentro da área de experiência do Conviva, vocês vão ter a oportunidade de ver que as secretarias elas executam o Conviva, elas fazem o Conviva acontecer a partir de cada realidade. E nós estamos falando aí de 5 mil municípios hoje que utilizam o Conviva, então a gente tem bastante relatos bacanas. Bacana. Eu também gosto de ressaltar para que vocês leiam os depoimentos também de municípios que foram para a semifinal e que já participaram também da ação de reconhecimento, que são daqui do Espírito Santo. Ano passado a gente teve uma felicidade de ter aí 6 municípios que ficaram entre os 30, né, dos relatos que foram enviados do Brasil todo, da quarta ação de reconhecimento. Então, busquem esses relatos na plataforma. Nós tivemos também aí a felicidade de ter como semifinalista Baixo Guandu e João Neiva, e especificamente eles vão abordar essa implementação do Conviva na escola, na rede deles, como que eles conseguiram mobilizar, como que as coordenadoras, como o secretário, conseguiu dar apoio para que eles conseguissem fazer tudo isso que a gente vai trazer na formação aqui para vocês. Hoje eles já estão aí com basicamente toda a rede organizada dentro do Conviva, fazendo já esse processo de comunicação e num uso avançado do Conviva para poder fazer a gestão de dados. Então vale a pena vocês lerem, vocês conseguem também ver o relato deles lá no canal Futura. Eu vou disponibilizar o link aqui para vocês nesse material, para vocês ouvirem também o que as nossas moças têm para dizer. A Alice, nós temos 2 Alice de Baixo Guandu e João Neiva, um beijo para elas, que a Wagner e a Edclaia também, como coordenadoras, né, essas 4 moças aí que são maravilhosas, que ajudaram muito a gente até montar essa formação para vocês. E também, óbvio, a gente tem outros relatos que vão envolver outras áreas do Conviva, que eu acho que é super pertinente que vocês procurem, né, do PME, relatos maravilhosos de gestão, de pegar essas informações de dentro do Conviva e levar para o pedagógico, muito bom mesmo, muita coisa rica que o nosso estado produz junto com o Conviva. E a partir daí, a dica também que eu dou para vocês é criem meio de comunicação direto com a escola, seja qual for o canal que vocês acharem mais fácil, mas criem esse meio de comunicação para que vocês possam estar implementando nesse momento de forma um pouco mais uniforme, né, a plataforma. A dica também é faça reuniões e informações para a gente poder trazer para a equipe o que a gente está fazendo, porque não basta dizer vou colocar um sistema no meu município sem dar ciência para as pessoas do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Então, essa formação que a gente está gravando é exatamente para isso, né? Mas vale a equipe também fazer sempre uma prévia, uma reunião, hoje, né, mesmo que seja online, para que a gente dê ciência do que a gente está fazendo e por que estamos fazendo, né? E proponha o trabalho com base na realidade da equipe. Né? Não basta dizer que eu vou implementar um sistema se na minha escola não tem internet. Então, como que eu posso fazer? E aí a gente tem muitas dicas aí do pessoal de Baixo do João Neiva, como que eles fizeram, né? Vale a pena a gente trocar essa ideia com as meninas, exatamente propor esse trabalho com base na realidade, como que a gente faz para superar algumas dificuldades que a gente tenha dessa realidade. E por fim eu vou deixar aqui algumas outras dicas de otimização de como que vocês podem utilizar essas abas de anexos, tanto da ferramenta profissionais como estudantes, para comunicação dentro da secretaria. Tá? Também já vou deixar aqui para vocês o link do Fique Atento e da rede do Conviva, para que vocês possam se inteirar um pouco mais do que é a plataforma, entender que a plataforma não é só uma ferramenta de execução de dados, mas também de comunicação
a nível nacional. Então, para você que é diretor, que você precisa ter esse apoio de reportagens e informações que tenha, né, que sejam canais de fonte segura. Fica aí a dica para vocês. Fez o cadastro, já, mesmo que vocês continuem acompanhando essa formação, mas explorem essa parte do Fique Atento e da rede, que são a parte de canais de comunicação do Conviva para com vocês. E para a gente fechar, eu quero encerrar agradecendo a companhia de vocês, dizer que esse é só o primeiro tema de outros que nós estamos fazendo, não deixe de ver. E a gente encerra da seguinte forma, refletindo essa frase de Rubens Alves, quando ele fala que não haverá borboletas se a vida não passar por profundas, longas e silenciosas transformações. Para a gente refletir que em determinados momentos, principalmente quando se trata de transformações, em determinadas instâncias a gente vai ter, não vai ser rápido, né? A gente vive numa sociedade onde tudo a gente quer rápido, a gente quer aprender rápido, a gente quer saber de uma hora para outra, e na verdade a gente precisa sim parar para entender que esse processo, né, de trazer uma plataforma para dentro da secretaria exige uma capacitação, exige o ensino, a relação do ensino, da aprendizagem, e esse processo pode ser que ele seja um pouquinho mais longo, né, um pouquinho mais demorado, mas né, como diz o Rubem Alves, a gente passa por longas e silenciosas transformações. A gente vai se transformando, vai aceitando algumas novidades, porque não é fácil, né, mas a gente precisa exatamente para quê? Para que a gente possa alçar voos. Então, se a gente não se propõe, não se disponibiliza a melhorar, a mudar, para que a gente possa passar por transformações, a gente não consegue, às vezes, alçar alguns voos que a gente precisa. Então, fica aí essa reflexão para vocês. Quero agradecer a companhia de vocês mais uma vez e dizer que nós estamos aqui, e quando eu falo nós, não só o Conviva, mas todas as instituições que vocês vão encontrar aí dentro do Conviva, nas nossas redes sociais, fazendo videoconferências e se mobilizando para levar o melhor conteúdo para vocês, para reforçar aí, ser um reforço na educação no dia a dia das escolas. Muito obrigada. Qualquer dúvida, não deixem de me contatar aqui no chat, me chama, me dá um oi. Eu não mostrei para vocês, eu vou voltar aqui, faço questão de voltar aqui. Ó, aqui ó, nesse chat, me dá um oi, que eu vou falar com vocês, ó. Viu? Já apareceu aqui, e eu vou falar com vocês e a gente vai poder tirar todas as dúvidas e acompanhar vocês de pertinho. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.